Então, boa, pessoal. Novamente, eu irei fazer um resumo das nossas aulas de tópicos em dinâmica e geometria, mas agora, né, usando o aplicativo GeoGebra, né, o software de matemática dinâmica. Hoje eu também fiz um resumo, mas aplicando uma técnica de estudo, né, chamada a técnica de Cornell. Mas agora eu vou fazer um resumo de forma mais interativa, né? Então vamos lá, eu vou mostrar a tela do meu computador, vou compartilhar a tela do meu computador e nesse primeiro resumo, né? Então vamos lá. Então qual foi o primeiro problema? Então eu vou fazer um resumo de nossas atividades. Vou colocar aqui o microfone bem, espera que não caia, né? Então vamos lá, vou colocar aqui bem esse negocinho, sempre dificulta um negócio, vou comprar outro melhor. O negócio já tá me tirando, cara. Vamos lá. Então olha só, esse é o primeiro problema, vamos nos concentrar, aqui temos uma linha, né? Uma linha reta, e como eu disse, né, nesse resumo de hoje, né, o nosso primeiro problema era construir, se possível, rectas no plano cartesiano que não contenham pontos racionais. Então, isso aqui é uma linha, e a ideia, né, é tentar construir linhas de tal forma que sobre esas líneas no existan puntos con ambas entradas siendo números racionais. ¿No es verdad? Un problema que surgió fue o seguinte, né? Então, a priori pode parecer que isso é impossível. Por quê? Porque, por exemplo, tu pega um ponto aqui na recta e eu vou colocar aqui, eu vou ampliar. Pá, pá. Então, digamos que tu pega um ponto X, né? Sobre a linha. Então, o que passa? Arbitrariamente perto desse X existem muitos pontos racionais. Isso é por causa de uma propriedade, né, que esse conjunto tem, que é denso. Então, isso foi um conceito que nós explicamos na nossa primeira aula, né, que implica que se tu pega qualquer ponto X no plano cartesiano, especificamente aqui na linha, então, independente, né, da bola que tu construa alrededor desse ponto, essa bola vai ter uma infinidade de pontos racionais. Então, isso aí o que significa que arbitrariamente próximos de X sempre existam racionais. Então, a bola poderia ser muito pequena, isso não importa, né? Nessa bola há uma infinidade de pontos racionais. Suponha que esses pontos que estão em azul, né? São exemplos de pontos racionais. Então, arbitrariamente próximos de X, sempre há pontos racionais. Então, isso a priori, né, te leva a pensar que, cara, que esse tipo de rectas não existem. Então, um problema vou tirar isso aqui, esses pontinhos azuis. Pronto. Vou diminuir agora. Ok. Aí, né, a primeira recta que nós construímos em pontos racionais, uma coisa óbvio, né? Era óbvio. Desculpa usar a palavra óbvio, mas que era muito fácil nesse caso aí, quando a recta é uma linha vertical. Suponhamos que essa linha seja vertical. Então, independente do ponto que tu pegue aqui, mesmo que existam pontos racionais nessa bola, né? Nenhum deles, né? Fica sobre esse diâmetro, né? Esse diâmetro que fica sobre essa linha. Nenhum racional ficaria aí, por quê? Porque se essa linha é uma linha vertical e nós definimos a equação dessa linha como sendo x igual a sendo um irracional, então quer dizer que a primeira entrada de qualquer ponto nessa linha, tá? Qualquer ponto dessa linha de primeira entrada um número racional se nós definimos a equação dessa linha como x igual a sendo um número racional. Então, aí nesse caso, por isso que eu digo que é fácil, né? Não tem problema. Agora, se a linha é horizontal, então
o mismo raciocínio nós temos, né? O sea, si construimos uma linha racional, desculpa, uma linha horizontal, si nós definimos a ecuación de esa línea como y igual a b, b siendo un número irracional, entonces en ese caso, también en esa línea, no hay puntos racionales. Entonces nós vemos, né, que é possível construir uma infinidade de linhas, né, sem pontos racionais. Linhas verticais e linhas horizontais. Então, por cada racional, por cada irracional, nós definimos, por exemplo, x igual a A sendo um irracional, então temos infinitas linhas, de tal forma que essas linhas não contenham pontos racionais. E da mesma forma, raciocinamos para linhas horizontais. Agora, o outro caso que nós consideramos foi, bom, e quando não são linhas verticais nem horizontais. Então, esse aqui é uma linha que não é nem vertical nem é horizontal. Então, nós consideramos inicialmente linhas que passavam pela origem. Nós nos concentramos em essas linhas, então, linhas que passam pela origem. Olha aqui, ó, temos uma infinidade de linhas que passam pela origem. Então, nesse caso, nós impusimos um critério, né? E o teorema foi, então, tu sabes, né, que linhas que passam pela origem, elas têm equação tipo y igual a mx, m sendo um real, né, que determina, né, a inclinação da linha. Agora, se nós pedimos que m seja um irracional, então Lm, suponha que Lm representa a linha com equação y igual a mx, ela só teria um racional, o racional 0, 0. O sea, o ponto de coordenada 0, 0. Então, salvo 0, 0, líneas com essa inclinação não terão pontos racionais. E isso foi a conclusão do problema número 1. Ok. Agora, o outro problema resultou ser um pouco mais interessante, né? O outro problema foi, determinar, vamos lá, isso aqui é um círculo unitário, né? O chamado S1, todo ponto que está sobre esse objeto, ele sempre, né, se mantém a uma distância fixa de 0, igual a 1, de 0 a 0, né? Ele sempre se mantém uma distância fixada da origem de coordenadas, né, do plano cartesiano. E essa é a chamada circunferência de centro 0, 0 e raio 1, beleza? Então, a ideia era mostrar que sobre o círculo unitário há uma infinidade de pontos racionais. Beleza. E lembra, né, que nós consideramos, né, o arco. O que é o arco? O arco, né, como vocês estão olhando aí, é simplesmente um pedaço de circunferência que liga esse ponto com esse ponto. E por que nos concentrar só em esse conjunto aqui? Porque nós provamos que se tu pega, por exemplo, um ponto aqui, quer dizer então que ele está na circunferência. Agora, a partir desse ponto, nós podemos criar mais 3 pontos que estén na circunferência. Quais pontos? Reflexión. A reflexión de un punto con respecto a 0, 0. Né? Bueno, aquí no está 0, 0, vou colocar ele. Então, agora sim, vou refletir esse ponto, vou refletir aqui, tenho esse. Agora, esse ponto vou refletir respecto a uma reta, respecto ao eixo y, esse ponto aqui, e com respeito a esse ponto aqui, vou refletir isso. Então, a partir de um ponto da circunferência, por exemplo, se tu pega ali aqui, bom, eu peguei no arco. Então, se eu pego um ponto aqui, eu obtenho outros pontos, né? Aqui, ó, pá, 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 pá. Então, a ideia era nos concentrar só nesse pedaço de circunferência, que esse é chamado de um arco, né?
arco de circunferencia. Beleza. E para a ideia, né, para construir racionais em arco, vou tirar esse aqui. Então, a ideia era construir rectas que sempre passassem por PN e que cortaran a arco em outro ponto. Beleza? Então, essa era a ideia. Aqui, pá, 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 pá. Opa, ó. Pá, 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 pá. Pega qualquer ponto aqui e agora construye, né, uma recta secante a circunferência passando por P. Esse tipo de rectas, de fato, tem equações do tipo y menos mx igual a 1, m sendo um número entre menos 1 e 0. 0 não posso tomar porque, então, nesse caso, a recta seria tangente, né, ao círculo em Pn. Então, pedindo, né, m. Aqui temos essas linhas, né, que intersectam ao círculo em dois pontos. E especificamente essas linhas intersectam a arco. Né? E nós provamos que, de fato, por cada m racional nesse intervalo, o ponto que se obtém aqui, Rm, né? Por isso eu coloquei Rm, porque depende de m, é também um ponto racional. Né? Então, por cada racional que tu pega aqui, tu obtém um ponto racional, o sea, un punto con ambas entradas sendo un número racional. E a outra ideia foi, pega um ponto aqui. Digamos que esse ponto é racional. ¿Será que ese punto es realizado por una línea de inclinación racional que esteja nesse intervalo? Vimos que sí. Entonces, por ese punto y por ese punto pasa una línea. Pasa una línea que deberá tener inclinación racional, porque si ese punto aquí es un punto racional, ya que ese cara es un punto racional, puede ser probar que a inclinación de esa línea es un número racional y que necesariamente debe caer aquí. Eso fue también, nós probamos eso. Pronto. Y establecimos entonces una correspondencia biunívoca entre puntos racionales en arco y números racionais nesse intervalo. O que prova também que em arco, de fato, há uma infinidade de pontos racionais. Beleza. Agora, qual foi o outro problema que nós consideramos? Então, o outro problema que nós consideramos foi estudar esse objeto geométrico, que esse objeto corresponde com a equação de um cone, né? Com a equação cartesiana igual a x quadrado mais y quadrado menos c quadrado igual a zero. Beleza. Então, a ideia, né? A ideia era identificar ou determinar todos os pontos do cone que tivessem, né, entradas inteiras. E, de fato, a gente pode ficar com esse cara aqui ou com esse cara aqui. Né? O sea, com o cone superior ou com o cone inferior. Né? E nós nos concentramos no cone superior. E, de fato, especificamente, né, o nosso interesse será nessa porção do cone. Nessa porção do cone, né, é onde aparecem os chamados ternos pitagóricos, que são simplesmente pontos do cone com todas as entradas sendo inteiros positivos. Então, a ideia era determinar nessa figura todos os pontos que têm, né, entradas todas inteiras positivas. Exemplos, por exemplo, exemplos.
4, 3, 5. 8, 6, 8, 6, 10 y 12, 5, 13, ¿no? Son 3 puntos que están en esa figura. Infelizmente, ese parece que no está, mas ele está. Eso dar vamos ver si, no. Aquí, ó. Esos 3 puntinhos están. Son ejemplos de ternos pitagóricos. Mas de fato, obsérvese que ese terno aquí, él se obtiene de ese terno aquí. Basta multiplicar ese terno por 2. Entonces, de fato, ese terno aquí es un múltiplo escalar de ese cara aquí. Y ese cara aquí ya no es un múltiplo escalar de ese cara aquí. Y ahí, entonces, el problema era, bueno, dado esa porción do cone, determine todos los vectores que tienen todas sus entradas siendo enteros positivos. Eso equivale también a determinar todos los triángulos rectángulos con medidas todas íntegras. A esos triángulos llamamos de vectores pitagóricos, de triángulos pitagóricos. Y un ejemplo, segundo ese diseño, ¿no? Es un triángulo pitagórico de medidas 3, 4 y 5. Es un triángulo pitagórico, es un triángulo rectángulo con todos sus lados siendo enteros positivos. Entonces, ese de fato fue ese será un desafío, ¿eh? Determinar todos los ternos en esa figura, ¿eh? Con todas sus entradas enteras positivas. Más ainda, nós queremos determinar todos los ternos con esa propiedad, más vamos a colocar otra, ¿no? A otra es que los números que componen, ¿eh? O terno, o sea, las coordenadas do terno sean primos entre sí, o sea, el máximo común divisor de esos números que componen un terno, de que sea 1. A esos ternos nos llamamos de vectores pitagóricos primitivos. Entonces, a partir de esos vectores pitagóricos primitivos, nos podemos llegar a una pancada de vectores pitagóricos. ¿Cómo? Basta multiplicar siempre. Aquí, digamos, voy a colocar aquí esa herramienta. Vector. Pego aquí, pa. Conecto aquí, pa. Acho que conecté. Bueno, no sé si conecté. Yo estoy tentando ni aprender eso siempre. Vamos lá. Tentando ahí. La idea es pegar un vector aquí, ¿eh? Vamos a ver si va. Pa. Es un vector. La cabeza de ese vector es 4, 3, 5. Y resulta que voy a construir otro vector. Pa, pa. Entonces, a partir de ese vector, ¿no? Si yo multiplico ese vector por un escalar positivo, yo construyo una infinidad de vectores pitagóricos. Por ende, este sería un vectorcinho básico. A partir de ese vector, yo gero un monte de múltiplos escalares de ese vector, ¿no? Mas só serán pitagóricos aqueles que son multiplicados por un K inteiro, né? Positivo. Beleza? Mas observa que esse cara aqui, esse aqui, pá, pá, já não é um múltiplo escalar de 4, 3, 5. Não é um múltiplo. Beleza? Não é um múltiplo escalar de 3, 5.
Então, de fato, 12, 5, 13 não se obtém. Não é um múltiplo escalar desse cara aqui. E esse aqui será esse básico, sim? Porque, de fato, esses 12, 5 e 13 são primos entre si. O máximo comum divisor desses três números é 1. Eu vou tomar café, coloquial. Para inveja de muitos aí, então. São dois exemplos de vetores pitagóricos primitivos. A ideia é encontrar mais. Quantos? E será que podemos dar uma receita para encontrar esses vetores? Então, esse curso, né? Uma parte do curso tenta, sim, determinar uma receita. É um resultado clássico, mas este curso, né? Nós provamos isso. Y usamos bastantes herramientas computacionales. Aliás, este curso me da esa oportunidad de aprimorar nesse software GeoGebra. Né? Tú estás vendo que eu não sou muito experto, estou tentando aí. Tá? Bueno, não sou experto. Ok. E depois que nós achemos, né? Achemos os vetores pitagóricos primitivos sobre esse objeto aqui geométrico, a ideia então é tentar establecer uma conexão, né, com os pontos racionais em arco. Então a pergunta é, cara, será que há uma conexão entre os pontos racionais em arco e os vetores primitivos, os vetores pitagóricos primitivos que estão naquela porção do cone? Há uma relação e a ideia é essa. A ideia é estabelecer essa relação que existe entre esses dois objetos, né? Pontos racionais no círculo unitário, especificamente aqueles que ficam aqui, e os vetores pitagóricos primitivos. E é isso, pessoal. Muito obrigado.